Capítulo 211. Intenção de matar, edifício de 10.000 metros de altura. Depois que Amy o absorveu, sua armadura de prata e seu cajado mágico apareceram. Quando o armamento genético era adicionado à cadeia genética, ele ajustava automaticamente seu tamanho de acordo com o tamanho do corpo do guerreiro genético. Eles eram todos muito confortáveis e adequados. Não houve diferença entre usá-lo em Luoyuan e Amy. Amy colocou sua arma genômica novamente, acenou com seu cajado e sorriu. Luoyuan havia trocado para sua arma genética. A armadura de batalha preta e dourada e a espada pesada preta e dourada. Era um armamento gênio de segundo estágio da classe Overlord, algo que ele havia obtido da aeronave Overlord. Armadura de batalha tipo SS-7, estágio 2 60%, e espada pesada mecânica tipo LS-7, estágio 2 80%. As duas armaduras gênio da classe Overlord eram incrivelmente poderosas. Com esses dois poderosos equipamentos Overlord, a força do povo de Luoyuan em todos os aspectos mais que dobrou. Além do emblema de estrela voadora que ele havia obtido anteriormente, ele agora tinha 3 equipamentos de classificação de Overlord de nível 2. Na verdade, ele ainda tinha algumas armas gênio que podia usar. Era uma pena que sua força física atual e a força da cadeia genética não fossem suficientes, então ele não poderia adicionar mais. Entretanto, mesmo que fossem apenas 3, nem todos os gênios poderiam tê-los. Afinal, não havia muitos Overlords de nível 2 no mundo exterior, e havia ainda menos armaduras Overlord gênio. Foi por isso que havia tantos guardas mecânicos de nível Overlord nas ruínas mecânicas de Aier. Essa também foi a razão pela qual todos os guerreiros genéticos de nível 1 entraram nas ruínas mecânicas de Aier. Os recursos eram muito abundantes. Depois de equipar seu armamento gênio, Luoyuan sorriu. Eu irei primeiro e eliminarei os guardas mecânicos na praça. Amy e Yi assentiram. Quando Luoyuan correu para a praça, todos os guardas mecânicos que patrulhavam imediatamente se viraram para olhá-lo. A energia espiritual surgiu, e todos os guardas mecânicos definiram Luoyuan como um inimigo e estavam prestes a atacá-lo. Nesse momento, uma luz brilhou nos olhos de Luoyuan, e o controle mecânico começou a operar. Sem a arma gênio de Amy, seu poder mental enfraqueceu muito, e ele não conseguia mais controlar o Lorde Guarda Intermediário. Entretanto, além dos 2 senhores intermediários, metade dos outros guardas mecânicos eram controlados por Luoyuan. Centenas de guardas mecânicos trocaram de lado e começaram a atacar seus camaradas. Os guardas mecânicos que foram atacados ficaram um pouco perplexos, mas também instintivamente lançaram um contra-ataque. Naquele momento, apenas os 2 senhores intermediários ainda estavam vivos. Os 2 senhores intermediários eram senhores mecânicos do tipo assalto. Um deles segurava um enorme machado de batalha, enquanto o outro segurava um cajado de metal preto. Os olhos dos 2 senhores mecânicos brilharam em vermelho enquanto eles avançavam em direção a Luoyuan. Nesse momento, uma luz negra de espada passou rapidamente, e a noite apareceu atrás dos 2 senhores mecânicos. As cabeças dos 2 senhores mecânicos caíram ao mesmo tempo. Seus corpos correram mais alguns passos à frente deles antes de caírem pesadamente no chão. Luoyuan e Amy, que estavam prestes a atacar, ficaram atordoados. O rosto de Yi estava frio. Ao ver Luoyuan e Amy encarando, ela inclinou a cabeça e um traço de dúvida brilhou em seus olhos. O que está errado? A boca de Luoyuan se contraiu. Estou bem. Amy caminhou silenciosamente, olhando para Yi com inveja nos olhos. É este o poder de batalha de um rei? Ele é tão poderoso. Luoyuan também estava com muita inveja. Se ele quisesse atingir o nível rei, ele provavelmente teria que aumentar seu nível genético em mais um nível. Entretanto, se ele pudesse obter os recursos da cidade flutuante central, Luoyuan sentiu que não seria difícil para ele temperar seus 3 genes de nível suzerano até a perfeição. Talvez ele tivesse recursos para evoluir todos os seus genes e aperfeiçoar sua cadeia genética de nível 3. O coração de Luoyuan estava cheio de expectativa.
Muito rapidamente, quase todos os guardas mecânicos morreram na batalha. Lu Yuan controlou o resto deles para se autodestruir. Em menos de um minuto, os três limparam uma praça enorme. Pode-se dizer que é extremamente rápido. Depois disso, Lu Yuan olhou para o guarda mecânico de nível supremo e 4 cães mecânicos de alto nível supremo no centro, com os olhos brilhando. E vou deixar esse Lorde Supremo com você. Eu lido com os 4 monstros de alto nível de Lorde Supremo com a Amy. E assentiu. Sim. Amy também estava ansiosa para tentar. Se não tivessem esse equipamento de nível superior, com a força de Lu Yuan e Amy, eles só conseguiriam lutar contra um nível inferior. Mas agora que tinham esse equipamento de nível superior, eles nem ficariam nervosos ao enfrentar um nível superior. Amy fez o primeiro movimento, e centenas de videiras roxas e Avenlu dispararam em direção aos 4 cães mecânicos gigantes. Os 4 cães mecânicos gigantes e um guarda mecânico ficaram alarmados. Seus olhos brilharam com luz vermelha, e eles avançaram em direção a Amy com rugidos furiosos. Como seres mecânicos, a velocidade não era seu ponto forte. Até o cão mecânico gigante era relativamente rápido, mas ainda não tão rápido quanto o atual Lu Yuan. Quanto aos protetores mecânicos, sua velocidade era ainda menor. Quando eles avançaram em direção a Amy, Lu Yuan usou o controle mecânico para interferir em um cão mecânico gigante. Ele queria que ele tratasse o outro cão mecânico gigante como um invasor. Imediatamente, os 2 cães mecânicos começaram a brigar. Os 2 cães mecânicos restantes foram capturados pela extremamente rápida videira roxa e Avenlu. Os 2 cães mecânicos continuaram lutando e, no final, até suas bocas, que podiam disparar balas de poder espiritual, ficaram presas. A luz negra da espada em frente à proteção mecânica no pico do estágio do Overlord brilhou. O escudo de cristal no corpo do guarda mecânico tremia continuamente. Com uma forte explosão, ele foi forçado a dar alguns passos para trás. E apareceu diante dos guardas mecânicos com sua espada negra. Invasor! Afaste-se! O guarda-mecha rugia e atacava à noite. A espada pesada em sua mão trazia consigo uma luz intensa enquanto golpeava à noite. E permaneceu inexpressivo. Seu corpo se transformou em uma imagem residual enquanto ele se esquivava facilmente dos ataques. A luz negra da espada ocasionalmente atingia o escudo de cristal dos guardas mecânicos. E trouxe os guardas mecânicos para lutar enquanto se movia para o lado. Lu Yuan já havia chegado na frente do cão mecânico gigante amarrado, e sua espada pesada continuava cortando. Não demorou muito para que os 2 cães mecânicos gigantes que não conseguiam revidar fossem mortos. Os cães mecânicos gigantes restantes, que se atacavam, já estavam levemente feridos. Foram amarrados pela videira roxa e Avenlu e abatidos por Lu Yuan logo em seguida. Depois que Lu Yuan e Amy mataram os 4 cães mecânicos gigantes, e também se aproximou. Atrás dela, o guarda mecânico caiu no chão, seu corpo coberto por horríveis feridas de espada. Os olhos de Amy brilharam e ela sorriu. É tão fácil. Lu Yuan sorriu e olhou para Ye. Ainda é porque Ye bloqueou aquele guarda-mecha de nível superior de Overlord. Caso contrário, nós 2 talvez não conseguíssemos derrotar esses guardas-mecha. Lu Yuan ainda tinha uma certa compreensão de sua própria força. Em uma batalha, ele e Amy definitivamente não seriam capazes de derrotar um senhor mecânico de alto nível. O cultivo de Amy estava apenas no estágio inicial do nível 2, enquanto os 3 pontos de geno de Lu Yuan ainda não haviam sido maximizados. Mesmo usando um armamento de geno de classe superior, seria muito difícil derrotar um superior de nível 2 no auge. Logo, todas as proteções mecânicas estavam cobertas de luz. Lu Yuan e os outros 2 pegaram os itens. Tudo foi colocado com Lu Yuan e seria distribuído mais tarde. Afinal, Amy e Yi ainda não se conheciam. Apenas Lu Yuan e Amy se conheciam, então ambos tiveram a certeza de deixar Amy com Lu Yuan. Embora tivesse recolhido tudo, não era hora de distribuir os orbes de luz. Afinal, aquele prédio de 10.000 metros de altura ainda não havia sido explorado.
Vamos entrar. Luan sorriu com um toque de entusiasmo nos olhos. Ele foi o primeiro a abrir a porta e entrar. O rosto de Amy também estava cheio de expectativa e excitação enquanto ela corria para alcançar Luan. Um toque de expectativa apareceu no rostinho calmo de Ei enquanto ela seguia Amy. Um edifício de 10.000 metros de altura era uma altura que a cidade do aço no solo definitivamente não tinha. Os tesouros lá dentro seriam definitivamente surpreendentes. A estrutura interna do edifício não era diferente das outras áreas. Entretanto, conforme as escadas subiam, Luan só conseguia ver o final com grande dificuldade. Quantos quartos há? Amy perguntou curiosamente, olhando para cima. E aí disse indiferentemente, 9, tão pouco. Os olhos de Amy se arregalaram de insatisfação. Luan também franziu a testa. Vamos subir e dar uma olhada primeiro. Talvez seja muito precioso. Amy assentiu, impotente. Capítulo 212. Cristal de herança, ganhos enormes. Luan e os outros dois subiram as escadas por mais de 1.000 metros e chegaram à porta do primeiro quarto. Amy usou a glicínia celestial Lu para formar uma armadura e proteger Luan. Luan se aproximou e abriu a porta. Assim que ele abriu a porta, uma luz roxa deslumbrante surgiu nos olhos de Luan. Os olhos de Luan se arregalaram em choque. A sala tinha apenas 1 metro quadrado, mas havia 6 orbes roxas no centro. O que tem dentro? Amy era baixinha, então Luan a bloqueou do lado de fora da porta. Ela não conseguia ver o que havia lá dentro, mesmo se enfiasse a cabeça para dentro e pulasse. Ela não pôde deixar de perguntar curiosamente. Embora Ei fosse muito mais alto que Amy, ele não conseguia ver o que havia lá dentro, então também ficou um pouco curioso. Luan sorriu animadamente. São todos itens de nível de Overlord. Vou entrar e dar uma olhada. Luan entrou, e Amy e Ei finalmente viram o que havia lá dentro. Quando viram os 6 orbes roxos, seus olhos se arregalaram e eles o seguiram. Luan pegou o orbe roxo no chão e o examinou. Rapidamente, ele revelou um olhar de agradável surpresa. Todas essas são armas Geno que foram aperfeiçoadas até o nível 2. E são todas armas. Tem até uma espada pesada. As 6 armas Geno eram espada larga, cajado, espada longa, adaga, arco e machado de batalha. Amy pegou a bola de luz com um sorriso. Com esta esfera, não preciso trocar de arma por enquanto. E Ei também pegou silenciosamente a bola de luz da espada longa. Luan também segurava uma bola de luz como uma espada pesada na mão. Espada de abate tipo SS-8, estágio 2 100%. Era uma arma Geno de classe Overlord. Vamos cada um pegar um dos 3 orbes restantes, disse ele com um sorriso. E Ei e Amy assentiram. Luan ganhou um arco longo. Luan guardou as 2 bolas de luz. Agora que ele tinha 3 armamentos de Overlord Geno, ele teria que subir um pouco mais de nível para poder pegá-lo se quisesse trocar sua espada. Com o fluido genético da força espiritual que Luan tinha agora, não demoraria muito. A primeira sala já tinha uma boa colheita. Luan e os outros 2 correram para a segunda sala novamente. Logo eles chegaram ao segundo quarto. Quando ele abriu a porta, viu que o segundo quarto também tinha algumas coisas. No centro da sala, havia um cubo preto. O cubo tinha apenas o tamanho de um punho, e havia leves padrões azuis piscando nele de vez em quando. Luan não conseguiu dizer o que era, então entrou no quarto com a intenção de pegá-lo e dar uma olhada. Depois que Luan entrou, Amy e Ei também entraram. Amy olhou para o cubo com curiosidade. O que é isso? Luan já havia pegado o cubo. A informação apareceu na mente de Luan. Interferidor mecânico, grau 2. Após a ativação, pode formar um campo de interferência com um raio de 10 km. Ninguém dentro do campo pode usar o cristal de escape. O que? Ao ver isso, Luan ficou atordoado e seus olhos se arregalaram ligeiramente. Vendo o olhar surpreso de Luan, Ei perguntou: o que é Luan? E ele? Luan entregou o item a ele. Deu uma olhada. Amy fez beicinho. Eu também quero ver. E Ei pegou o cubo.
Aparentemente, ela também havia recebido a mensagem. Seus olhos se arregalaram e uma ponta de surpresa brilhou em seus olhos. Essa coisa Amy estava ficando louca. Os outros dois tinham visto, mas ela não. O que é? E entregou o cubo para Amy. Amy aceitou com um sorriso. Então, seus olhos se arregalaram. Essa coisa é interessante. Ela exclamou. Seus olhos brilharam e ela disse com um sorriso. De repente, pensei em uma ideia ousada. Luion olhou para Amy e também disse. Deveríamos estar pensando a mesma coisa. E você, Luion? Luion assentiu e sorriu. Antes, Amy disse que tinha matado aqueles dois caras. Achei um pouco irreal. Agora, parece que é possível. Os olhos de Yi brilharam e uma luz brilhou em seus olhos escuros. Precisamos ter força para matá-los primeiro. A expressão de Luion era séria enquanto ele assentia. Vamos primeiro guardar esse bloqueador mecânico e depois ir para as outras salas. Luion pegou o bloqueador mecânico de Amy e ficou com ele. Depois disso, eles subiram mais 1000 metros e chegaram à terceira sala. Ao abrir a porta, viu uma pequena montanha de fluido genético que aumentava a força espiritual. Os olhos de Luion se arregalaram de surpresa. Tanto poder espiritual, fluido geno. Era isso que ele queria. Luion entrou, e Amy e Yi também entraram na sala. Amy e Yi ficaram muito calmos quando viram o fluido genético da força espiritual. Afinal, os dois nasceram em famílias numerosas, então definitivamente não lhes faltavam recursos de cultivo. O que lhes faltavam eram tesouros que fossem adequados para eles. Eles claramente não conseguiam entender os problemas de Luion por falta de recursos de cultivo. Vendo o olhar animado de Luion, Amy disse com um sorriso. Luion, você tem tanto fluido genético. Por que ainda é tão ganancioso? Luion revirou os olhos. Como esse cara sabia o quanto lhe faltava isso? Os três contaram os frascos de fluido genético que aumenta a força espiritual. Para a surpresa de Luion, havia 50.000 frascos. Seus olhos brilharam de excitação. 50.000 garrafas de fluido genético de aumento de poder espiritual de nível 2 eram equivalentes a 500 milhões de cristais espirituais de nível 2. Capítulo 213. Cristal da Herança, Colheita Enorme 2. Isso era muito mais do que todos os ganhos que Luion havia obtido na cidade flutuante. Este era um edifício de 10.000 metros de altura. Esse recurso não era um pouco abundante demais. Luion ficou chocado. Vendo o olhar animado de Luion, Yi inclinou a cabeça. Você precisa de recursos de cultivo. Sim, Luion assentiu. Um pouco. Só preciso de 10.000. Yi pensou um pouco e disse. Se for esse o caso, aceito 10.000 também, disse Amy, sorrindo. Luion ficou perplexo. Yi ganharia 10.000, Amy ganharia 10.000 e o resto seriam 30.000? Que perda é essa? 30.000 garrafas de fluido genético de poder espiritual. Os olhos de Luion se arregalaram, e ele não conseguiu evitar olhar para os dois com a boca seca. Isso equivale a muitos cristais espirituais. Vocês não vão levar mais. Yi balançou a cabeça. Não me faltam recursos de cultivo. Se não fosse por você, eu não teria conseguido entrar na cidade flutuante central. Amy deu um tapinha no ombro de Luion. Na pior das hipóteses, por que você não se junta à nossa cidade celestial Luo? Direi ao bisavô que, com seu talento, você não terá falta de recursos. Tudo estará preparado para você. Luion olhou para Amy e depois sorriu. Então, você quer que eu me junte ao seu time de aventureiros e me torne seu subordinado? Os olhos de Amy se arregalaram em choque. Como você adivinhou o que eu estava pensando? Eu ainda quero te chamar de pequeno Yuan no futuro. O canto da boca de Luion se contraiu. TSK Amy fez beicinho. Como Yi e Amy já tinham dito isso, Luion naturalmente não recusaria. Ele tomou 30.000 yuan do fluido genético de aumento de poder do espírito tipo 2. Luion descobriu que os recursos neste edifício de 10.000 metros de altura eram extremamente ricos. Os cômodos não pareciam estar vazios ou presos. Será que não havia salas vazias aqui? Logo eles saíram do terceiro quarto e chegaram ao quarto.
Depois de abrir a porta, Lu Yuan olhou para a sala vazia e o sorriso em seu rosto congelou. Tudo bem, ele estava pensando demais. Quando encontraram uma sala vazia, Lu Yuan e os outros dois só conseguiram continuar subindo e logo chegaram à quinta sala. Na quinta sala, Lu Yuan encontrou um cristal transparente flutuando no ar. Lu Yuan ergueu as sobrancelhas e olhou confuso para o cristal. Ele caminhou e pegou o cristal. A informação foi transmitida para a mente de Lu Yuan. Cristal de herança. Bateria de Agar Gold tipo I. Introdução. Contém os princípios técnicos necessários para criar a bateria de ouro medo do tipo I. Os olhos de Lu Yuan se arregalaram de surpresa. Na verdade era um cristal de herança. Ele nunca tinha ouvido falar da bateria de Agar Ouro antes, mas os itens tecnológicos nas ruínas de Ayer eram muito mais avançados do que os do planeta Dak. Esta bateria de Agar Ouro não deveria ser comum, certo? E Amy entraram. Vendo que Lu Yuan estava atordoado, Amy perguntou confusa. O que houve? O que você encontrou? Lu Yuan voltou-se e entregou o cristal da herança para Amy. Deu uma olhada. Amy pegou o cristal e seus olhos também se arregalaram de surpresa. Um cristal de herança. Um brilho brilhou nos olhos negros de Ei enquanto ela olhava para o cristal da herança. Como princesa do Império, ela estava naturalmente interessada em coisas como o cristal de herança da civilização que poderia melhorar o nível da civilização. Deixe-me ver. Uma expressão conflituosa apareceu no rostinho de Amy. Afinal, ela era princesinha da cidade de Avenlu e entendia a importância do cristal da herança. Ela queria tomá-lo para se compensar Lu Yuan com outros recursos. Lu Yuan não tinha força própria e podia compensar com outras coisas, mas Yi era obviamente diferente. Como princesa de um império, Amy não achava que lhe faltaria nada. Entretanto, pensando em como Yi ainda era sua companheira, ela entregou o cristal da herança a Yi, mesmo sem querer. Depois que Yi recebeu a mensagem, seus olhos escuros se estreitaram levemente. Ela olhou para Lu Yuan e Amy. Deem-me este cristal de herança e eu os recompensarei com recursos. Yi fez beicinho. Me dá. Eu também posso te compensar com recursos. Yi olhou calmamente para Amy, e Amy o encarou de volta com os olhos arregalados. A boca de Lu Yuan se contraiu quando ele viu os dois brigando. Meu Deus, como esperado do cristal da herança da civilização. Isso fez com que os dois brigassem? Foi bom que ele não tivesse forças próprias nem nada do tipo. Caso contrário, seria muito problemático. De qualquer forma, vamos parar a briga primeiro. Ele tossiu e disse. Vocês dois se acalmem, podemos discutir isso. Ao ouvir as palavras de Lu Yuan, Amy e Yi se viraram para olhá-lo. Amy disse, Lu Yuan. Diga-me, você deve dar este cristal de herança para mim ou para ela? Yi não disse nada, mas o olhar em seus olhos claramente dizia a mesma coisa que o de Amy. Lu Yuan. Sua cabeça estava cheia de pontos de interrogação e ele ficou sem palavras. Este cristal de herança é inútil para mim, porque você está me perguntando? Você tem uma parte, disse Yi, indiferente. Você tem o direito de decidir a quem dá-la. Amy assentiu. Nós três temos uma parte. Eu definitivamente quero votar em mim, e a Yi definitivamente quer votar em si mesma. Agora é a sua vez. Para quem você acha que eu deveria dar? Lu Yuan. Enquanto os dois olhavam, a testa de Lu Yuan estava coberta de suor. Ele pensou sobre isso e sentiu que seria errado dizer que daria isso a alguém. Há mais de um prédio de 10.000 metros de altura aqui, disse ele com um sorriso amargo. Pode haver outros cristais de herança. Se houver mais, vocês dois podem compartilhá-los. Não há necessidade de brigar. Além disso, parecia que o conhecimento contido no cristal de herança poderia ser registrado e passado para outros, certo? Vocês podem escolher cooperar, certo? Ao ouvir as palavras de Lu Yuan, os dois ficaram atordoados e então se entreolharam. Após um momento de silêncio, Yi entregou o cristal para Lu Yuan. Lu Yuan, fique com ele. Quando a gente sair, você pode entregar para mim e para a Amy. Amy também assentiu. Tudo bem. Lu Yuan pegou o cristal. Tudo bem então.
Depois de guardar o cristal da herança, os três continuaram subindo as escadas. Na sexta sala, 5 orbes roxas estavam flutuando. Lu Yuan e os outros 2 entraram para verificar. Ele descobriu que todos eram talismãs. Amuleto de poder selvagem, grau 2. Amuleto de nível soberano. Após o uso, pode aumentar significativamente a força e a agilidade. O efeito específico depende da força do próprio, mas como um talismã de nível supremo, definitivamente não seria ruim. O sétimo quarto era outro quarto vazio. Quando Lu Yuan e os outros 2 chegaram à porta da oitava sala, o cubo da evolução no corpo de Lu Yuan começou a tremer. Os olhos de Lu Yuan brilharam. O fragmento do núcleo de Ayer está lá dentro. Lu Yuan ficou um pouco surpreso. Ele pensou que apenas a cidade flutuante lá fora teria um fragmento do núcleo de Ayer. Ele não esperava que a área central também tivesse um. Lu Yuan abriu a porta. No centro da sala, havia de fato 20 fragmentos branco-acinzentados, discretamente dispostos. Depois de ver o fragmento, Amy e Yi pareceram decepcionadas. Qual é o problema com o fragmento do núcleo de Ayer? Já estamos na cidade flutuante central, e ainda existe algo assim. Os olhos de Amy se arregalaram, perplexos. Isso equivalia a perder os recursos de uma sala inteira. Até Yi não conseguiu evitar concordar. Ninguém quer mesmo, disse Lu Yuan com um sorriso. É meu. Lu Yuan pegou todos os fragmentos do núcleo de Ayer. Amy já estava acostumada com isso. Ela olhava para Lu Yuan todas as noites sem dizer nada. Então, os três continuaram subindo as escadas. Lu Yuan também absorveu 5 pedaços de fragmentos do núcleo de Ayer. Um total de 20 fragmentos do núcleo de Ayer entraram no cubo da evolução de Lu Yuan. A mente de Lu Yuan explodiu de repente. Atordoado, Lu Yuan viu um fio invisível, um dos quais estava conectado a ele. A outra extremidade estava conectada a uma das direções e desaparecia no vazio. Lu Yuan olhou na direção onde os fios invisíveis desapareciam no vazio, com os olhos cheios de choque. O que era essa coisa? Logo, os fios invisíveis se dissiparam, ou talvez Lu Yuan não conseguisse mais senti-los. Embora estivesse confuso, ele só conseguiu desistir. Os três continuaram subindo as escadas e logo chegaram ao andar mais alto, o 9º quarto. Abrindo a porta do quarto, Lu Yuan viu o que havia lá dentro. Ficou atordoado por um momento, e um traço de surpresa brilhou em seus olhos. Capítulo 214. A torre central se abre, pesca 1. Havia fileiras de protetores mecânicos na sala. Lu Yuan passou o olhar por eles. Eram cerca de 50. Todos esses guardas mecânicos tinham 10 metros de altura e pareciam um exército de gigantes de aço. Lu Yuan ficou um pouco chocado. Atrás dele, Amy e Yi também ficaram atordoadas. Esses são todos lordes mecânicos de estágio 2 no auge. Não é demais? Amy exclamou. O quê? Lu Yuan também estava um pouco confuso. O tesouro em um prédio de 10.000 metros de altura é tão poderoso. Yi franziu a testa levemente e ficou um pouco confuso. Alguém da minha família já veio às ruínas e ouviu dizer que as recompensas eram generosas, mas não parecia ser tanto assim. Amy assentiu em concordância. É isso mesmo, é isso mesmo. Há tantos lordes mecânicos. São muitos. Meu primo já esteve na cidade flutuante central antes e até se gabou de ter obtido 5 guardas mecânicos de nível 2 de um prédio de 10.000 metros de altura. Temos 50 deles aqui. Yi olhou para Lu Yuan e disse. É por causa do Lu Yuan. Ele consegue até atravessar o escudo da cidade flutuante central. Amy recobrou os sentidos e olhou para Lu Yuan com uma expressão estranha. Estou começando a me perguntar se você é o filho ilegítimo desta ruína. Lu Yuan ficou atordoado. Então, lembrou-se de que acabara de absorver tantos fragmentos do núcleo de Ayer e que aquela linha invisível reaparecerá. Será que realmente pode ser por causa dele? Anteriormente, ele sentia que tinha mais intimidade com a relíquia mecânica de Ayer, então a relíquia lhe dava um privilégio especial. Poderia ser esse o tratamento dado à criança do mundo. Isso é demais. Mas eu gosto. Lu Yuan recobrou a razão.
Os cantos da boca se curvaram e ele revelou um sorriso. Quem se importa com um motivo? Não era bom ter tantos senhores mecânicos? Com esses senhores autômatos, não seria fácil para nós dar conta daqueles dois gênios de nível rei? Amy ficou surpresa, mas então abriu um sorriso radiante. Parece que sim. E Ei também revelou um sorriso e assentiu. Era preciso saber que o senhor mecânico de nível 2 no auge já poderia lutar contra um gênio de nível rei. Além disso, havia 50 deles aqui. Luyan e os outros dois ganharam 13 cada, e o último foi dado a Luyan. Afinal, entre os três presentes, Luyan era o mais pobre. Se houvesse algo que não fosse conveniente distribuir, eles davam uma parte extra a Luyan. Luyan também aceitou todos eles alegremente. Embora fosse um pouco suspeito que ele estivesse vivendo às custas de uma mulher, isso não era desejável. Logo ele terminou de explorar um edifício de 10.000 metros de altura. Pode-se dizer que a colheita foi extremamente rica. No total, foram provavelmente mais de 1 bilhão de cristais espirituais de grau 2. Este era apenas um dos edifícios de 10.000 metros de altura. Toda a área externa da cidade flutuante central era tão grande que ainda havia mais de 10 edifícios de 10.000 metros de altura. Depois de sair deste prédio, Luyan e os outros dois não pararam. Foram direto para o Urso Negro número 1, planejando ir para outros prédios de 10.000 metros de altura. 4 horas depois, a luz azul que estava subindo finalmente preencheu toda a torre central. Toda a torre central emitia uma luz azul brilhante. Bum! Os sons estrondosos continuaram. Na área central das ruínas mecânicas da IA, pilares de luz azul escuro apareceram aleatoriamente. Esses pilares de luz disparavam direto para o céu e podiam ser vistos num raio de centenas de quilômetros. Nesse momento, os guerreiros genéticos que caçavam os guardas mecânicos na área central da relíquia mecânica de Ayer mudaram de expressão. Eles ergueram a cabeça e olharam para os pilares de luz. A torre central se abriu. A formação de teletransporte apareceu. Podemos ir para a cidade flutuante central agora. Depressa. Vão para a formação de teletransporte. Todos os guerreiros robôs tinham expressões fanáticas enquanto corriam em direção ao pilar de luz mais próximo deles. Era o portal de teletransporte para a cidade flutuante central. Ao entrar, o jogador seria capaz de se teletransportar para a área externa da cidade flutuante central. Toda vez que a torre central era aberta, centenas de círculos de teletransporte apareciam em vários locais na área central. Em algum lugar na área central, Barton e Bailin já estavam reunidos com seus subordinados. Além dos dois prodígios de nível rei, Barton e Bailin, havia um total de 13 prodígios de nível suzerano. Todos eles emitiam uma aura poderosa. 6 dos lords eram subordinados de Bailin, e 7 deles eram de Barton. Bailin tinha 8 subordinados de nível suzerano, mas 2 deles foram eliminados por Luyan e Amy. Além do suzerano, naturalmente havia ainda mais gênios e líderes de nível comandante. No total, foram mais de 300 pessoas trabalhando juntas. Barton olhou para o conjunto de teletransporte que havia aparecido não muito longe deles, e um sorriso sinistro apareceu em seu rosto. Está na hora. Espero que o rei ainda não tenha partido. Vamos entrar. Bailin correu em direção ao portal de teletransporte, e os outros o seguiram. O pilar de luz tinha cerca de 100 metros de largura. Mesmo com a aliança de Barton e Bailin reunindo muitas pessoas, eles ainda conseguiam ficar em cima dele com facilidade. Depois que todos entraram no pilar de luz, alguns segundos depois, o pilar de luz começou a piscar com uma luz azul profunda. Todos eles apareceram em uma rua. Na rua, uma equipe de guardas mecânicos viu o grupo, e seus olhos brilharam vermelhos enquanto corriam em sua direção. Antes que esses guardas mecânicos pudessem alcançar Bailin e os outros, um grupo de guerreiros genéticos já havia se apresentado para enfrentá-los. Os sons da batalha continuaram a soar. Bailin e Barton olharam. Vendo que o grupo de soldados de elite estava lutando contra a guarda mecânica até que ela parasse, Bailin disse: até os guardas mecânicos comuns estão no nível de chefe. Como esperado da cidade flutuante central.
Capítulo 215. A torre central se abre, pescando. Barton olhou para a batalha à distância e riu. É muito lento. Um demônio verde soberano ao lado de Barton riu, e seu corpo se transformou em uma sombra quando ele correu até ele. Uma luz verde escura de lâmina passou rapidamente, e todas as proteções mecânicas foram imediatamente cortadas, virando sucata e caindo no chão. Byron nem olhou para eles. Em vez disso, olhou para os inúmeros arranha-céus e disse: o tempo é essencial. Vamos encontrar o Rei da Noite e os outros primeiro. Dividam as equipes, cada nível de Lorde liderará uma equipe, assim podemos encontrá-la mais rápido. Barton pensou sobre isso e concordou sem nenhuma objeção. Assim, os 13 subordinados de nível Overlord lideraram centenas de guerreiros genéticos e se moveram em todas as direções para procurar Lu Yuan e os outros. Byron e Barton se entreolharam. Barton riu. Ei, nós dois somos do nível rei. Vamos limpar o prédio mais alto primeiro. Quem sabe a gente conhece o Rei da Noite. Byron assentiu, mas não disse nada. Ao mesmo tempo, Lu Yuan, Amy e Yi estavam saindo de um prédio de 10.000 metros de altura. Os três tinham expressões felizes no rosto. Era óbvio que haviam ganhado muito. Começando pelo primeiro edifício, a colheita de cada edifício foi um pouco exagerada. Mesmo que fosse apenas fluido genético de força espiritual, o primeiro era 50.000, e os subsequentes eram 100.000. Sem mencionar os outros itens, todos eles foram duplicados ou até multiplicados várias vezes. Amy disse com um sorriso. Este deve ser o 8º quarteirão, certo? Provavelmente já exploramos mais da metade dos prédios de 10.000 metros de altura lá fora. Lu Yuan assentiu. Sim. Antes de deixarmos as ruínas, com certeza poderemos explorar o prédio de 10.000 metros de altura. Talvez até possamos explorar os prédios um pouco inferiores. Yi, por outro lado, olhou para longe e uma expressão de surpresa apareceu em seu rosto. O edifício central está aberto. Ao ouvir isso, as expressões de Lu Yuan e Amy mudaram e eles olharam para o céu. Ao longe, pilares de luz azul disparavam em direção ao céu, direto para as nuvens. Lu Yuan estreitou os olhos e revelou um sorriso. Parece que estão todos aqui. Os olhos de Amy brilharam e ela estava ansiosa para tentar. Vamos encontrá-los. Com o que encontramos no prédio de 10.000 metros de altura, com certeza seremos capazes de lidar com eles. Se eles explorarem o prédio de 10.000 metros de altura e encontrarem algum tesouro, talvez não consigamos ficar com eles. Lu Yuan e Yi assentiram. Com um pensamento de Lu Yuan, o urso negro número 1 desceu do céu e pousou na frente deles. Entre no ônibus espacial, vamos encontrá-los. Os três montaram no urso negro número 1. O urso negro número 1 voou para o céu, transformou-se num feixe de luz e desapareceu no local. O rugido do urso negro número 1 rompendo a barreira do som espalhou-se pelo ar. As expressões dos guerreiros genéticos que acabavam de chegar à cidade flutuante central através da rede de teletransporte mudaram ligeiramente. Eles olharam para o céu. Era uma equipe de elfos. Havia uma elfa de cabelos verdes, nível Lorde, 5 meninos e meninas elfos, nível líder, e mais de 20 elfos, nível líder. Naquele momento, eles estavam parados em frente à praça de um prédio de 2.000 metros de altura, olhando para os guardas mecânicos na praça. Ao ouvir o som de assobio, as expressões de todos os elfos mudaram e eles olharam para o céu. Quando ela viu o dispositivo voador do urso negro número 1 passar voando, os olhos da bela líder élfica se arregalaram levemente. É aquela aeronave em formato de losango. Eles estão mesmo nesta área. Os olhos de um jovem líder elfo ao lado dele piscaram. O Rei da Noite e os 2 lordes humanos estão lá dentro, certo? Eles estão aqui há 4 horas, devem ter ganhado bastante, certo? Os olhos de muitos elfos brilharam de ganância. O prédio mais alto aqui tem 10.000 metros de altura. Com a força do rei e os 2 lordes humanos, não sei se eles conseguirão lidar com os guardas. Com certeza. Aquele humano tem a capacidade de controlar máquinas, então ele é como um tigre com asas nos restos da máquina El. Quantos prédios de 10.000 metros de altura eles já exploraram?
Seria ótimo se eu pudesse obter a colheita deles. Um dos líderes élficos suspirou. Ao ver Lord Élfica, balançou a cabeça levemente e disse: não somos páreo para eles. Além disso, Bailey e Barton ainda estavam procurando por eles. Não vamos nos envolver e pensar em como lidar com os guardas aqui. Os outros voltaram a si e assentiram. O urso negro número 1 cruzava o céu em disparada. Uma equipe de guerreiros genéticos circulava pelas ruas. O líder era um Camã de classe Lorde. Ele foi um dos lordes da Aliança Barton. Atrás dele estavam 3 líderes Camã e um grupo de outros líderes Camã. Um dos líderes Camã franziu a testa em insatisfação. Entramos para a Aliança Barton para explorarmos os prédios altos juntos. Mas agora, todos os outros estão explorando, e nós ainda estamos procurando aquele dispositivo voador. Será que conseguiremos ganhar alguma coisa até lá? O Sr. Camã olhou para ele e disse severamente: pare de falar. O Barton não disse. Contanto que encontrem o rei e os 2 lordes humanos, serão recompensados. Se conseguirem matar o rei e os 2 lordes humanos, receberão 1/10 da recompensa. O líder dos Kamen fez beicinho. Quem sabe se Barton cumprirá sua palavra? Além de